Como funciona a psicologia de alguém que tem TOC? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento Pensamento. Seja muito bem-vindo e já deixa a inscrição e o like aí, senão no final pode ser que se esqueça. Se não gostar, é só retirar no final. Bom, o funcionamento da pessoa que tem TOC, ele muitas vezes está permeado por uma pessoa que ela tem já desde cedo um padrão de perfeccionismo, intolerância e incerteza muito marcante. Então é aquela pessoa que tem uma é aquela pessoa que ela tem um padrão muito elevado para a vida dela e tem uma intolerância e incerteza também muito elevada. Então, por exemplo, eu tenho que fazer o desenho de tal forma e se for de outra forma já não tá bom. Tem que ser desse jeito aqui. Tem que ser exatamente dessa forma. Ou então eu tenho que ir em 3 vezes na academia por semana e se eu não for essas 3 vezes, então algo terrível vai acontecer, né. Ou então, não necessariamente posto dessa forma, mas eu preciso muito ir, porque se eu não for vai dar problema, se eu não for, eu vou me sentir muito mal, eu vou então tem esse perfeccionismo muito elevado, tá. É claro que o perfeccionismo por si só pode ser várias outras coisas, né, mas é um elemento central do toque também. Por exemplo, no autismo, a pessoa também tem dificuldades em não se comportar da forma como seria na rotina dela, mas o toque ele tem outros sintomas que a gente já vai ver. Ele também tem um padrão de intolerância e incerteza, como eu havia falado, né. Então, por exemplo, eu saí de casa, eu não sei se eu deixei a porta aberta ou não, eu não sei se eu deixei o forno ligado ou não. E tem essa dificuldade com a incerteza de que: "Não, mas espera aí, tenho quase certeza de que não". Porque eu fiz isso, 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 então é uma sensação que eu tô tendo aqui, mas ainda assim não é algo que realmente tenha acontecido. Mas a pessoa com toque ela tem essa dificuldade a mais. É claro que nem todo toque é desta forma estereotipada, assim, uma pessoa que deixa a porta acha que deixa a porta aberta e volta para fechar ou coisas desse sentido. Tem várias modalidades de toque, né, vários objetos diferentes ao qual a pessoa desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, a pessoa pode desenvolver obsessões e compulsões com relação à agressividade, com relação a conteúdo obsceno, com relação a conteúdo religioso, com relação a questões de limpeza, que também é bastante comum. Então, por exemplo, há uma pessoa religiosa que tem um padrão muito perfeccionista ali com relação às suas crenças, que ela não pode de alguma maneira pecar ou não pode fazer algo contra a religião dela, ela pode desenvolver um toque com relação a isso, ela pode desenvolver porque o que que acontece, né, vem um pensamento que, segundo essa perspectiva dela, ela não deveria estar tendo, e esse pensamento ele é evitado com muita força, ele vem assim, a pessoa tenta evitar muitas vezes. Agora, vamos fazer um exercício aqui, presta atenção. Pensa aliás, não pensa num elefante, não pensa num elefante andando, não pensa num elefante do zoológico. E aí, como é que foi? Com certeza um elefante apareceu na tua cabeça, né. Então, quando a gente faz essa tentativa de não pensar, a coisa acaba se tornando mais forte. E aí quando a gente vai tentando evitar, a gente vai fortalecendo ela. E aí esse pensamento muitas vezes ele vai se tornando tão frequente que ele se transforma numa obsessão. Ou então, por conta desse perfeccionismo, eu quero limpar muito bem a minha casa. E se tiver um pingo de sujeira, já não tá bom. Então eu preciso limpar e limpar mais. E aí, aquilo que eu vou fazendo voluntariamente, né, presta muita atenção nesse ponto que é bastante importante também, aquilo que eu vou fazendo voluntariamente vai se tornando algo automático no meu cérebro. Então eu faço uma, 2, 3 vezes um comportamento e vai ficar cada vez mais difícil de me desvencilhar dele. Por isso que é importante também se expor a hábitos saudáveis, a um ambiente adequado, assim por diante. Então a pessoa ela vai tendo esse padrão de perfeccionismo, vai querendo, por exemplo, limpar tudo muito bem, e aí ela vai cada vez mais ficar pensando assim: "Mas será que eu limpei mesmo? Será que eu" e aí, se ela for se entregando a esses pensamentos, ela for concordando com esses pensamentos, ela vai desenvolvendo muitas vezes obsessões. E essas obsessões, elas vão se tornando vão levando a ações. Então, em alguns casos não.
A pessoa pode ter obsessões e compulsões ou só um ou outro. Às vezes a pessoa tem só uma obsessão, não leva um ato. Mas vai se tornando uma obsessão, vai se tornando algo ali na esfera do pensamento que e às vezes tem uma resposta também, né, que nem sempre parece tão logicamente conectado. Por exemplo, se veio o pensamento X, então eu tenho que, bater 3 vezes palmas. Por exemplo, se veio o pensamento de que eu estaria tendo relações sexuais com o sacerdote da minha igreja, eu tenho que bater palma 10 vezes para isso sair da minha mente. Então pode acontecer coisas nesse sentido. E isso causa muitas vezes muito sofrimento para a pessoa, justamente por parecer algo tão irracional. E às vezes a pessoa perceber isso e ela ficar mal consigo mesma, porque ela sabe que aquilo é uma coisa que parece que não faz sentido. E mesmo assim ela perde tanto tempo do dia dela, porque a pessoa com toque ela vai se envolvendo muito nessas compulsões, nessas obsessões, isso vai tomando muito do tempo dela, isso vai muitas vezes envolvendo outras pessoas. Por exemplo, tem casos de pessoas que elas vão por exemplo, ir à igreja com o restante da família, e ela precisa verificar se a porta está fechada várias vezes, e aí a família fica esperando. E isso é contra-recomendado. Então presta bem atenção aqui nesse ponto também, porque em casos de pessoas com toque, é importante cessar a família da pessoa para que a família não se envolva nesses rituais do toque da pessoa, para que a pessoa tenha as consequências daquele comportamento dela. Isso é aversivo sim para a pessoa, mas isso vai, de alguma maneira adaptando ela para um contexto mais funcional, para um contexto em que ela não tenha não se engaje tanto nessas obsessões, nessas compulsões, e não vai ficando mal dessa forma. E o toque, ele tem um toque com insight ausente, insight bom ou insight pobre. O insight ausente é uma pessoa que tem toque, ela não percebe aquilo como um toque. Então ela tem um perfeccionismo, uma intolerância à incerteza ou algo nesse sentido muito forte, e ela não percebe aquilo como algo ruim, como algo que causa incômodo, como algo, por exemplo, a pessoa voltou 10 vezes para verificar se a porta está ou não fechada em casa, e ela não percebe aquilo como algo tá atrapalhando ela. Não, eu sou muito cuidadoso, eu volto lá, por mais que ela esteja perdendo muito tempo com aquilo. Esse seria o toque ausente, aliás, o toque com insight ausente. O toque com insight pobre é a pessoa que ela tem um certo prejuízo, mas ainda fraco. Então, aliás, uma certa percepção, mas ainda fraca. Então, por exemplo, ela volta essas 10 vezes para verificar se a porta está fechada e percebe: "É, isso não tem algum custo do meu tempo sim, eu tenho que acordar mais cedo, porque eu sei que 1 hora do meu dia eu vou perder fazendo isso, 2 horas eu vou perder". Mas ainda assim é melhor do que não fazer, né, porque então ela vai tendo um insight, ela vai percebendo que aquilo é problemático, mas ainda assim não muito claramente. Já o toque com insight bom é a pessoa que percebe claramente uma distinção entre o que é dela e o que é do toque. Então, ela percebe ali nesse exemplo, né, da porta voltar 10 vezes que aquilo é algo muito problemático, que ela poderia criar um raciocínio, criar uma possibilidade de, trancar a porta e não precisar ficar verificando. Então, tem esses 3 tipos. E o tratamento para o toque, ele é um tratamento que a gente vai fazendo o que a gente chama de exposição com prevenção de resposta. Então a gente vai expondo a pessoa àquilo que causa nela um desconforto, algo que leva a uma obsessão, a uma compulsão, e vai impedindo que ela faça a resposta. Então, por exemplo, aperta a mão da pessoa e ela não vai desinfetar essa mão. Ela vai não fazer a resposta que geralmente ela fazia aquilo. Ela vai, chegar da rua sem tomar banho e vai ficar um tempo sem tomar banho, ela não vai tomar banho de imediato antes de tocar nas coisas dela, com medo de contaminação. Não, ela vai ficar. Ela vai, ter o pensamento de que ela pode ser uma pessoa amada, que ela vai matar a família dela, algo nesse sentido, e não vai tentar se esquivar daquilo, sair, fazer outra coisa, ela vai simplesmente vivenciar um pouquinho aquele pensamento, tolerar um desconforto e não fazer não dar nenhuma resposta àquilo. Então, esse é um tratamento bastante difícil, a ideia é que ele não seja feito na marra, não é uma tortura,
é uma coisa que é feito com um manejo, é feito com jeito para que a pessoa vá passando por etapas. Então, primeiro ela faz o que é menos desconfortável para depois ir acessando o que é mais desconfortável. Essa hierarquia é feita na clínica e é o que melhor funciona para toque. Claro, feita de uma maneira, como eu acabei de dizer, não tão agressiva, né? Porque senão pode inclusive piorar. Eu espero que tu tenha entendido. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se tu tem sintomas como esse, se tu conhece alguém que tenha, recomenda esse vídeo para pessoa. E se tu tem e gostaria de tratá-los, tu pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato comigo a partir do meu Instagram, que está aqui na descrição do meu canal do YouTube. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.